esta é uma aula fundamental para a topografia. Nela veremos como nos localizar em poligonais. O primeiro passo é você colocar os eixos principais, indicando os alinhamentos norte, sul, leste e oeste. E depois você tem que saber como é que se desenvolve os quadrantes em topografia. É um pouco diferente quanto à trigonometria. Então, em topografia, tudo parte do norte. Então, o sentido dos quadrantes, eles se desenvolvem no sentido horário. Então, sempre partindo do norte. Então, dessa forma, nós teremos o primeiro quadrante entre o norte e o leste. Então, seria o nordeste no primeiro quadrante e os ângulos variam entre 0 e 90 graus. Já para o segundo quadrante, nós temos entre o leste e o sul. E esse segundo quadrante, ele varia de 90 a 180 graus. Em seguida, temos o terceiro quadrante, que é o sudoeste, limitados pelo sul e pelo oeste. E essa variação angular se dá entre 180 e 270 graus. Finalmente, temos o quarto quadrante, onde é formado pelo norte e o oeste, que é o noroeste, e a variação angular deste quadrante está entre 270 e 360 graus, fechando uma volta completa. Então, nessa figura, vemos todos os 4 quadrantes ao mesmo tempo. No jargão da topografia, os termos azimutes e rumos, eles são fundamentais. Então, vamos entender cada um deles, o que é que significa em termos de orientação. Então, os azimutes possuem a variação de 0 a 360 graus. Eles sempre partem do eixo norte. O usual é que eles sejam à direita, porém, existem também à esquerda. Então, é bom que o aluno saiba que existe à esquerda, mas normalmente não é muito utilizado. Então, ele se desenvolve sempre partindo do norte, em direção ao norte também, seja no sentido horário ou anti-horário, formando 360 graus, conforme vocês podem ver aí na animação do lado esquerdo. Já os rumos é um pouco diferente, porque além do ângulo, que pode variar de 0 a 90 graus, porque isso identifica cada quadrante, então temos que ter, além do ângulo, uma indicação do quadrante: nordeste, sudoeste, sudeste e noroeste. E ele sempre parte do eixo norte e sul. Então, essa linha norte e sul é a base da saída da medição desses ângulos para os alinhamentos, conforme vocês podem ver aqui na animação do lado esquerdo. Então, para fixar um pouco o conhecimento, vamos ver aqui 2 exemplos onde nós vamos transformar azimutes em rumos. Então, dado o ângulo 140 graus, 25 minutos e 32 segundos, com essa magnitude angular, você já sabe que ele não poderá, esse ângulo jamais poderia, esse valor poderia representar um rumo. Por quê? Porque ele está acima de 90 graus. E nós vimos anteriormente que os ângulos eles só vão até 90 graus. Bom, então, como é que deve ser feito o procedimento para resolver esse tipo de questão? Primeiramente, você deve plotar os eixos. Então, você deve construir os eixos norte, sul, leste e oeste. E em seguida, se tudo parte do norte, o azimute, então vamos lá. 0, quando chega no leste, 90 graus. E quando chega no sul, 180. Ora, é maior do que 90 e menor do que 180. Então ele está neste quadrante, no segundo, no caso, sudeste. Então, se ele está nesse quadrante, o que é que devemos fazer? Criar uma linha
que representa, não é, essa situação de segundo quadrante. E aí nós indicamos o azimuth correspondente que partiria do norte até este alinhamento. E quem é o rumo? O rumo, como sempre, ele parte do norte-sul. Nesse caso aqui, ele vai partir do sul até encontrar esse alinhamento. Então, esse seria o rumo. Então, quem é o rumo? Fica fácil você enxergar. Seria 180 menos o que? O azimuth que eu tenho aqui. Então, esse é o valor do rumo. Então, para calcularmos isso, vamos lançar mão agora da calculadora. Bom, uma vez a calculadora presente, vamos ligar essa calculadora e vamos fazer esse cálculo. Então, seria 180 graus. Então, aperta aqui na teclazinha do graus, menos, agora vamos colocar o ângulo, 140 graus, minutos, segundos, aqui na tecla. Depois 25, novamente na tecla graus, minutos, segundos. E finalmente 32 segundos. Então 140 graus, 25 minutos, 32 segundos. Aperto no igual. O número que aparece aqui está em decimal. Se eu quiser que fique na forma longa em graus, minutos, segundos, apenas eu aperto nessa tecla e já é feita a transformação automaticamente. Então 39 graus, 34 minutos, 28 segundos. Então vamos ver aqui. Eu coloquei também essa resposta. Então vocês estão vendo aqui só para ficar registrado. E agora teríamos a segunda situação. Então na segunda situação temos esse ângulo 300, 1,55. Da mesma forma iremos plotar primeiramente os eixos, certo? Depois colocamos o alinhamento em 300 graus, então partindo do norte, 90, 180, 270, opa, então estaremos aonde? No quarto quadrante. Então plotamos a linha correspondente dentro deste quarto quadrante e aí vamos indicar o azimuth, que parte do norte até essa linha, e quem seria o rumo? Partindo do norte até esse alinhamento. Então, conforme vocês estão vendo aqui. Então, para fazer essa conta, vamos pegar a calculadora e vamos fazer o que? É 180? Não, nesse caso aqui seria a volta completa menos o azimuth. Então 360, que é a volta inteira, menos o azimuth vai dar exatamente o rumo. Então vamos lá, 360 graus menos o azimuth. Então seria 300 graus, 1 minuto, 55 segundos. Então, aparece aqui o valor em decimal, podemos transformar ele na forma longa, graus, minuto, segundo, apertando na tecla correspondente. Então, se nós viermos aqui que eu já coloquei, então 59, 58, 5. Então é a resposta. Vamos minimizar a calculadora e vamos para o próximo exercício. Agora iremos fazer o contrário. Vamos transformar agora de rumos para azimuths. Então fica fácil você ver, ó, rumos, eu coloquei a mesma cor para ficar fácil de vocês enxergarem a correspondência do que eu estou expondo agora. Veja que a diferença é que os rumos são acompanhados do que? Da direção. Então vamos lá. Primeira coisa a fazer, sempre desenhar os eixos. Depois eu vou localizar a linha. Então se está no nordeste, está no primeiro quadrante. Coloco o alinhamento. Depois eu vou indicar esse rumo, que parte sempre da linha norte, e quem é o azimuth. Nesse caso, precisa fazer alguma conta? Não. Por quê? O ângulo do azimuth no primeiro quadrante coincide com o rumo. Veja bem, coincide, não é igual. Apenas o valor angular é o mesmo, mas o rumo difere do azimuth. Por quê? O rumo ele tem que vir necessariamente acompanhado da sua direção, do seu quadrante. Bom, então, como não temos que fazer conta, é só repetir o valor angular que corresponde exatamente ao azimuth. Bom, segundo caso, esse ângulo 30 graus, 11, 22, só que ele é SW, quer dizer, ele está em que quadrante? Nesse aqui, ó, no terceiro quadrante. Então vamos lá. Plota-se os eixos, depois o alinhamento, indica-se o rumo, que no caso vai do sul até o alinhamento,
E quem é o azimuth? O azimuth parte do norte e vai até o alinhamento. Dessa forma. Agora eu pergunto a vocês, precisa fazer alguma conta na calculadora? Não, por quê? Como é uma conta de soma, fica muito fácil. Se eu tenho aqui, ó, 180 até aqui, se eu quero chegar até aqui, é só somar com o rumo. Então, 180 mais o rumo, que é isso aqui, então eu tenho 180 mais 30, dá 210. Então, não preciso da calculadora. Finalizando, nós teremos aqui uma poligonal, para que vocês entendam o verdadeiro posicionamento e como a gente faz para localizar os segmentos de cada lado dessa poligonal. Então nós temos aqui uma poligonal formada por 4 vértices. O que é que devemos fazer? Colocar os eixos em cada vértice. E aí a gente vai no sentido horário, partindo aqui deste 1, e vamos fazer essa primeira identificação. Então vamos primeiro identificar todos os azimuths. Então quem seria o azimuth 1? Seria do norte até tocar o primeiro alinhamento. Da mesma forma que no 2 seria do norte até tocar o segundo alinhamento, que seria 2, 3. O trecho 3, 4 seria do norte até ele, então seria este azimuth aqui, estaria no terceiro quadrante. Finalmente, o último azimuth, o AZ4, ele estaria do norte até tocar esse segmento 4, 1, já que é uma poligonal fechada, então do 4 ele vai para o primeiro ponto, fechando a poligonal. E em termos de rumo, seria como? Como aqui está no primeiro quadrante, o rumo é o mesmo. No caso, coincide em termos angular. Já nesse outro caso aqui, como é que eu vou medir o rumo? Então, seria do sul até tocar essa linha. Então, seria o R2. O R3 seria do sul até este alinhamento. E, finalmente, neste último caso, seria do norte até este alinhamento, o rumo. Bom, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês e até a próxima.